Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui nesse canal eu falo sobre o diagnóstico dimensional, transtornos mentais, eu falo sobre maneiras baseadas em evidências de entender a psicopatologia e de como que isso pode ajudar na sua prática clínica e ajudar os seus pacientes. E o vídeo de hoje é especificamente sobre esse tema, sobre as vantagens de um modelo dimensional, do porquê que o modelo dimensional é melhor. Eu já falei tem um vídeo lá sobre os problemas do modelo atual, e hoje tem um vídeo sobre as vantagens do modelo atual. Primeira vantagem, vantagem número 1. O modelo dimensional, ele usa construtos homogêneos. E quando a gente usa, isso é uma premissa da ciência, a gente precisa de métricas, unidades de medida, a gente precisa de construtos, de o que é que seja que a gente vai investigar, o nosso objeto de estudo que seja o objeto mais homogêneo possível. Eu costumo usar uma metáfora do meteorologista que ele quer fazer uma análise dos variáveis de tempo e clima, e tem precipitação, temperatura, pressão do ar, umidade, todas essas questões. Agora imagina se no painel de controle dele, ele não tivesse essas medidas homogêneas assim. Ele tivesse medidas heterogêneas. Ele tem uma medida que mistura temperatura e pressão do ar. Ele não sabe a temperatura, ele não sabe a pressão do ar. Isso é uma mistura dessas duas medidas. Ele não sabe exatamente se tem as duas que estão médias, ou uma está muito alta ou está muito baixa. Ele não sabe. Ele não tem essa métrica. E ele vai ficar perdido. Ele vai ter uma capacidade menor de descrever o tempo, o clima, do que se ele tivesse medidas homogêneas. Então esse é um problema sério para nós, esse é um problema sério para a psicopatologia. E como eu falei, não é um problema só da psicopatologia, é um problema da ciência, grosso modo. Então, por exemplo, se a gente vai estudar uma medida cerebral, a gente quer que essa medida seja a mais homogênea possível, que ela não seja um produto de outras duas medidas. É o mesmo exemplo aqui. Então, a gente poderia aplicar, eu apliquei a metáfora como neurologista, dei um exemplo aqui agora de estudos de neurociência, de alguma medida cerebral, se a gente vai estudar lá o volume do sistema nervoso central, de uma parte do sistema nervoso central. Ou seja, a gente tem uma ideia de que homogeneidade é uma vantagem. E no modelo dimensional, a gente tipicamente usa o conceito de traços, né? Que seria nada mais nada menos do que agrupamentos homogêneos de tendências a sentir, pensar, desejar, agir, valorizar e assim por diante. E que tem uma certa homogeneidade e que eles são ativados, esses traços, eles se interagem com contextos específicos, trazendo estados, variações de emoções, pensamentos, assim por diante, também relativamente específicos. E esses traços, eles se organizam, eles se agrupam em traços que são mais amplos ou que são menos amplos, que são mais estreitos ou menos estreitos, mas que têm um fator em comum. Eu já gravei aqui um vídeo sobre o modelo dos 5 fatores, então eu vou pegar um exemplo de lá, entre os traços aqui, por exemplo, de neuroticismo, que o que tem em comum ali, o que tem de homogêneo em todas as facetas do neuroticismo é uma tendência à experimentação de emoções negativas, de intensidade dessas emoções e de uma relação com o estresse que evoca essas emoções. E o modelo dimensional, ele tem uma homogeneidade intrínseca porque ele usa na sua unidade os traços. E geralmente, assim, traços é um construto, um conceito que é utilizado na personalidade, né, que compõe uma personalidade ser uma série de traços, nessa descrição da personalidade. E que a questão é que esses traços, eles são uma tendência individual de pensar, de se sentir, de desejar, de se motivar, de se comportar de uma certa maneira. Isso tipicamente acontece em certas situações, ou seja, o traço ele tem uma descrição que é necessariamente, segundo conceitos modernos, contextual. Então, é uma maneira específica de ter uma expressão mental, ou seja, ideias, planos, emoções, pensamentos, motivos, desejos, comportamentos, o que é que seja, em determinados contextos, né? Então existe uma especificidade disso. E a gente tem traços que podem ser mais amplos ou menos amplos. E a gente vai encontrar algo em comum em todas essas instâncias. Então, se a gente pensar no exemplo de uma árvore tem um tronco e esse tronco vai se separando em galhos, esses galhos são cada vez mais estreitos, são cada vez menores, até que lá na ponta, lá na copa, o galho mais alto, você tem um galinho super fino, super estreito, em contraste com o tronco que é bem mais grosso. Isso é uma metáfora aqui para descrever a estrutura, para descrever o formato da psicopatologia, em que ela tem instâncias mais amplas que têm algo em comum, como por exemplo
neuroticismo. Neuroticismo, que tem em comum em todas as facetas do neuroticismo, é a experimentação intensa de emoções negativas, sob estresse, sob determinadas situações, com uma tendência a essas emoções serem duradouras, desagradáveis e assim por diante. Isso é o que há em comum entre todas as facetas do neuroticismo, mas, por sua vez, você pode ter facetas mais específicas em que isso se refira especificamente à ansiedade, e não à depressão, e não uma sensação de vulnerabilidade, mas um senso de ameaça, de que alguma coisa errada pode acontecer, uma intolerância, incerteza e assim por diante. Ou seja, esse modelo ele oferece a liberdade para o clínico de descrever e operar em diferentes instâncias da psicopatologia. Lembrando da árvore, mais para o tronco, mais para um galho lá em cima. Mas o que tem entre essas diferentes instâncias é uma homogeneidade suficiente. Isso pode parecer que não, mas deveria ser assim sempre na descrição dos quadros clínicos. Sim. Mas não é o caso. Quando a gente pega, por exemplo, um quadro depressivo que sim, envolve muito neuroticismo, sim, a gente sabe que o neuroticismo é um fator de risco muito importante para a depressão. Por outro lado, existe uma instância na depressão que não tem a ver diretamente com o neuroticismo, que é a carência de emoções positivas. A anedonia, né, um nome técnico para isso, não ter prazer com atividades que outrora eram prazerosas. E isso adiciona muita heterogeneidade para a depressão. Porque a gente sabe, por exemplo, que a carência da anedonia e tal tem muito a ver com déficit em extroversão e não exatamente em excesso de neuroticismo. Ou seja, a tendência do modelo categorial é construir unidades diagnósticas, essas categorias são muito heterogêneas, em contraste com as dimensões dos modelos dimensionais, que são muito mais homogêneas, né? E isso ajuda a gente a agrupar os pacientes, ajuda a gente a desenhar tratamentos específicos, né? Em grande medida, eu já falei isso em um outro vídeo, é muito possível que tenha sido prejudicial para o desenvolvimento de tratamentos para depressão, o agrupamento de sintomas de emoções negativas excessivas e junto com o déficit de emoções positivas em uma mesma categoria. Isso muito possivelmente prejudicou o desenvolvimento de tratamentos, porque pode ser que a gente tenha tratamentos específicos para déficits de emoção positiva e que não funcionam para excesso de emoção negativa e vice-versa. Tá? E aí a literatura converge para a gente acreditar que isso aconteceu, né? Ou seja, categorias homogêneas são super importantes para a gente. Instabilidade longitudinal é um problema grave do modelo categorial atual, e isso vai acontecer em grande medida, primeiro porque a confiabilidade não é muito boa. Quando eu falei ali a história do DSM, eu falei que o DSM tinha intenção de ter confiabilidade boa, a gente sabe hoje que ela não é boa, ela não é uma grande confiabilidade, ela inclusive piorou ao longo do tempo. Confiabilidade no sentido de duas pessoas concordarem com o mesmo diagnóstico, ou uma mesma pessoa concordar com o diagnóstico que ela deu anteriormente, em uma outra circunstância, ou por diferentes instrumentos. E aí o que a gente tem nesse cenário é um problema bastante grave, em que clínicos estão discordando do diagnóstico e que isso não se deve necessariamente à competência deles, mas a limitações da própria classificação. E a questão aqui é que isso vai gerar uma instabilidade longitudinal também. A própria classificação, por ter uma instabilidade ao longo do tempo. Pensa bem, um paciente com transtorno de personalidade borderline que tem 5 critérios, preenche o critério diagnóstico. No ano seguinte, essa pessoa tem uma gravidade clínica tão grande, ela tem o mesmo sofrimento, ela tem a mesma disfunção, mas agora ela não preenche mais 5 critérios, ela preenche 4. Ela deixa de ter esse diagnóstico. Com menos doente ela está, com menos sofrimento, com menos disfunção. Não tá, não é isso que está acontecendo. Isso aconteceu simplesmente ali uma questão diagnóstica que mudou e que por qualquer razão ali deixou de acontecer. Ou seja, tem um aspecto importante da gente lembrar que a gente precisa de um modelo que ele seja aplicável longitudinalmente, que ele tenha uma inserção longitudinal. Quando a gente fala longitudinal, estamos na linha do tempo mesmo, né? Do que acontece com as pessoas ao longo do tempo. E isso tem a ver com o desenvolvimento, de como a pessoa se desenvolve, tem a ver com como as pessoas envelhecem, tem a ver com, também, como eu falei, esses limites arbitrários que o DSM, que é o modelo categorial, tem. O modelo dimensional ele é um modelo que sua própria característica, pela maneira como ele surgiu na ciência, dos seus pesquisadores, ele é um modelo inserido no desenvolvimento. E ele é um modelo que ele naturalmente se interessa pelo curso clínico. Ele tem um interesse pela estabilidade ao longo do tempo desses diagnósticos. Claro que muitos psicopatologistas tiveram esse interesse de um segmento longitudinal dos pacientes, como é o caso do Emil Kraepelin,
talvez seja um pai da psiquiatria clínica, talvez. Por outro lado, não parece que essa tradição ela foi incorporada de maneira muito intensa no DSM, nem na CID. E a questão é que a gente carece disso. A gente precisa ter, digamos assim, lentes longitudinais para enxergar como é que esse diagnóstico se construiu ao longo do tempo, como é que essas características de personalidade se organizaram, como é que ao longo do tempo isso vai evoluir. Ou seja, essa perspectiva longitudinal ela é muito importante. Ela é intuitiva para muitos clínicos, mas ela não está no modelo atual de uma maneira como deveria estar. A outra vantagem, justamente por essa perspectiva longitudinal, por essa perspectiva de desenvolvimento, é que o modelo é baseado nessas duas instâncias, uma instância de organização de personalidade, nível de funcionamento de personalidade, de identidade, sobretudo, e uma instância de traços para a gente descrever essa personalidade desses dois jeitos. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá, tem um vídeo aqui sobre o MPD, sobre o modelo alternativo de transtornos da personalidade do DSM-5, que ele é um modelo que incorpora essa maneira dupla de ver o diagnóstico de transtorno da personalidade, mas que é algo que está no mesmo contínuo, está na mesma instância de análise da personalidade normal. Esse é um ponto muito importante. A análise da personalidade normal, ela ajuda a gente a entender a personalidade mal adaptativa. A personalidade mal adaptativa ela é uma versão mal adaptativa da personalidade normal. Poderia não ser, poderia ser que fosse uma outra instância, uma outra coisa, que estudar a personalidade normal não ajudasse a gente a entender a personalidade mal adaptativa, mas fato é que ajuda. Além disso, os transtornos mentais globalmente têm uma relação com a personalidade. E tem uma relação com a personalidade até maior do que os transtornos da personalidade. Eu vou explicar isso melhor. A relação, por exemplo, entre neuroticismo e transtornos mentais como depressão, transtornos de ansiedade, é maior do que a relação do neuroticismo com transtornos da personalidade. Isso é muito importante porque na hora que a gente olha para a psicopatologia, a gente vai perceber que ela é mapeada no modelo dos 5 fatores. Ela é mapeada em um modelo válido e preciso para a descrição da personalidade. Ou seja, naturalmente, a gente tem uma capacidade geral de descrever o funcionamento do ser humano e não achar que as pessoas só podem ser classificadas em categorias diferentes. O DSM ele tem essa característica categorial, que é uma característica que é infelizmente incompatível com a estrutura empírica da personalidade, que é incompatível com a estrutura empírica da psicopatologia, tanto da psicopatologia que não é de personalidade, quanto da psicopatologia de personalidade. Ou seja, a gente tem uma ideia geral de que a personalidade ela é muito relevante para qualquer paciente. Essa argumentação ela pode parecer, mas o que isso tem aplicação na prática clínica? A aplicação disso na prática clínica simplesmente muda tudo, de que a análise da personalidade, o entendimento da personalidade, a descrição da personalidade do nosso paciente, ela é muito importante, muito útil, faz toda a diferença, mesmo que o paciente não tenha um transtorno da personalidade. Olha só, aí eu vou descrever a personalidade de um paciente que tem transtorno de personalidade borderline. Eu vou descrever a personalidade de um paciente que tem transtorno de personalidade narcisista. Sim. Mas, mesmo que o seu paciente não tenha transtorno de personalidade, mesmo que o paciente tenha depressão, que tenha ansiedade, que tenha questão de uso de substância, descrever a personalidade do paciente é útil. E olha como o próprio DSM admite isso no seu modelo dimensional. No modelo alternativo de transtorno da personalidade, está lá descrito que, mesmo que o paciente não tenha um transtorno da personalidade, enxergá-lo sobre a ótica desse modelo, em que você vai primeiro descrever o nível de funcionamento de personalidade em termos de identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade, e depois descrever uma coletânea de traços de personalidade mal adaptativos que são integrados ao modelo dos 5 fatores, coerentes com a estrutura do modelo dos 5 fatores, é útil para a prática clínica. Está escrito no DSM. Ou seja, tem aqui uma questão que o próprio DSM, na hora que ele começa a incorporar modelos dimensionais, ele é categorial, mas ele começa a incorporar modelos dimensionais ali no DSM-5 2013, ele já descreve essa importância. Uma outra questão é sobre o que acontece no futuro. Eu falei para vocês que na hora que a gente estuda a psicopatologia, a gente vê que ela é dimensional e não categorial. Na hora que a gente estuda a personalidade, ela é dimensional e não categorial. E a gente descobre que a personalidade e a psicopatologia, elas estão alinhadas, elas fazem parte de um mesmo arcabouço.
Esse arcabouço, ele é dimensional, claro, e tem uma estrutura hierárquica. Essa é a natureza empírica da psicopatologia. E a questão aqui é que, se a gente quiser desenvolver novos tratamentos, se a gente quiser avançar a nossa compreensão sobre a psicopatologia, sobre o sofrimento humano, a gente precisa de um modelo sólido, a gente precisa de um modelo válido empiricamente. Isso é uma base da premissa da ciência. Se o nosso modelo de entendimento do mundo ele não for um modelo válido, empiricamente sólido, os novos desenvolvimentos vão deixar a desejar. Isso aconteceu claramente no DSM, quando a classificação do DSM não conseguiu organizar uma neurobiologia dos transtornos mentais que fosse específica para cada uma das categorias. Isso ficou evidente ali em 2010, 11, 12, antes do lançamento do DSM-5, em 2013, e culminou, claro, com o ARDOC, que tem um vídeo sobre isso aqui, que é o Research Domain Criteria, que é uma tentativa de organizar os sintomas mentais baseados nas neurociências, não é um modelo clínico exatamente, mas surge essa iniciativa porque se percebeu que as categorias do DSM elas não estão alinhadas ali às neurociências. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma implicação prática hoje, clínica hoje, mas para o futuro, e a gente quer um modelo que possa ajudar os nossos pacientes no futuro, que é um modelo que a gente queira trazer novidades, que tenha, digamos assim, uma perspectiva de desenvolvimento de novos tratamentos. Claro, a gente, para quem acompanha a literatura, sabe que faz já uns 10, 15 anos que as pessoas entenderam que, olha, a gente vai precisar de intervenções transdiagnósticas, porque essa classificação categorial não vai ajudar a gente. Esse aqui foi um vídeo sobre vantagens do modelo dimensional. Esse já ficou um vídeo um pouco mais longo do que eu gostaria, então eu não vou falar sobre todas as vantagens. Eu falei algumas vantagens específicas que eu espero que te convença a se abrir para uma ideia de estudo sobre esse modelo. Essa transição já está acontecendo, ela já é um fato dado, não é algo que vai deixar de acontecer, não é algo que vai parar, não é algo que vai emperrar. Claramente não está emperrado na hora que a gente lê a literatura, na hora que a gente conversa com profissionais especialistas na área, que a gente vai em congresso, isso é algo sendo movimentado. O DSM incorporou o modelo alternativo de transtornos da personalidade em 2013, a CID-11 incorporou o modelo dimensional da personalidade, novos tratamentos estão sendo desenvolvidos muitas vezes baseados em modelo dimensional. Ou seja, isso é algo que está em andamento e vai continuar cada vez mais. Ou seja, os clínicos todos vão estudar o modelo dimensional cedo ou tarde. Que a gente faça isso cedo, para o nosso próprio benefício, para o benefício dos nossos pacientes. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar aquele sininho para você receber os próximos vídeos aí. Deixe comentários, dúvidas, outras recomendações de vídeo, o que você quiser colocar aí nos seus comentários. Obrigado pela audiência e até a próxima.